Pelos últimos 2000 anos, quase sem falha a cada década, em algum lugar, um pastor ou suposto profeta tem previsto a data específica do arrebatamento. Não, e repito, não se envolva no negócio de definir datas para o arrebatamento. Você está entrando em território perigoso quando começa a estabelecer datas exatas. Até conheço um pregador que, viajando e compartilhando a palavra de Deus em diferentes estados, uma vez foi abordado por um homem que lhe perguntou se ele tinha alguma informação privilegiada sobre a data do arrebatamento. E ainda mais agora, na era moderna, uma era de mídias sociais, estamos vendo cada vez mais pessoas que afirmam ter visões e sonhos do arrebatamento. Mateus 24, 6, 8 diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Literalmente, todas essas são as palavras iniciais desse versículo. Os sinais naturais mencionados aqui podem ser vistos em plena abundância em nosso mundo hoje, e podemos observar uma tendência geral de aumento desses sinais. Todos eles são como dores de parto. Além disso, podemos observar sinais espirituais do fim dos tempos, com o surgimento de cada vez mais falsos mestres, igrejas da nova era, grupos cultistas, heresias e ocultismo em ascensão. Além disso, podemos perceber sinais sociais dos últimos dias, como a imoralidade desenfreada na sociedade de hoje, a aceitação crescente da perversão e muito mais. Sim, de fato, os sinais do fim dos tempos estão ao nosso redor. No entanto, não podemos definir datas, mas isso não significa que o arrebatamento está acontecendo este ano ou no próximo. Ninguém sabe. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que previram o ano do arrebatamento e estavam erradas. Não ouça previsões de ninguém. Elas estão erradas. Ninguém tem informações privilegiadas. Não importa quantas vezes alguém tenha sido batizado por imersão. Os sapos conhecem seu número de seguro social. Nenhum ser humano sabe o que acontecerá nos minutos finais. À medida que nos aproximamos do arrebatamento, mesmo que alguém afirme que um anjo veio e lhes disse a data do arrebatamento, eles estão errados. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Em 1988, uma profecia sobre o arrebatamento da igreja varreu as igrejas, e Edgar C. Whisenant afirmou com confiança que Jesus voltaria em 1988, dizendo: "Só se a Bíblia estiver errada é que estou errado." 300 mil cópias de seu livro, 88, Razões pelas quais o arrebatamento acontecerá em 1988, foram enviadas gratuitamente para pastores em todos os Estados Unidos e, eventualmente, 4,5 milhões de cópias foram vendidas. Edgar ganhou um grande seguimento ao redor do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um catálogo de pregadores que apontaram Adolf Hitler como o Anticristo. Você pode imaginar como as pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial estavam convencidas de que Jesus estava prestes a retornar a qualquer momento? Pode imaginar quão certos eles estavam de que o arrebatamento ocorreria a qualquer segundo? Pode imaginar o quão perto do fim eles deviam se sentir, vivendo durante a Segunda Guerra Mundial e vendo uma figura da Europa surgir na tentativa de dominar o mundo? Tenho certeza de que os crentes daquela época, viver nesse período de tempo, deve ter feito as pessoas acreditar que o arrebatamento estava prestes a acontecer a qualquer minuto. Pode imaginar o que eles devem ter passado. No entanto, passaram-se 78 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e o arrebatamento ainda não ocorreu. Jesus ainda não retornou. A Bíblia não diz que, nos minutos finais que antecedem o arrebatamento, haverá uma grande tempestade, relâmpagos e trovões. O evento do arrebatamento acontecerá tão rapidamente que terminará antes que o mundo saiba o que aconteceu. Não haverá tempo para despedidas, não haverá tempo para orações de última hora. Acontecerá em um instante. 1 Coríntios 15, 51-52 diz: Eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Há pessoas que viverão com a atitude de que vão se endireitar. O pensamento de que o arrebatamento não está prestes a acontecer e que você pode adiar seu relacionamento com o Senhor para mais tarde é uma abordagem falha. Quem garante que você terá tempo para se endireitar com o Senhor? Você pode viver por mais 50 anos ou apenas mais 50 minutos. O momento para se endireitar com o Senhor é hoje. O arrebatamento pode ocorrer em 50 anos a partir de agora ou em 50 minutos a partir de agora. Você já nasceu de novo? Você acredita de todo o coração no Senhor Jesus Cristo? Hebreus 9:27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vivemos em uma geração que perdeu o temor a Deus e o temor ao juízo do Senhor. Há pessoas que têm plena convicção de que Deus é real, mas adiam a reconciliação com Deus simplesmente porque não têm o temor de Deus. Mateus 10:28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A mensagem é clara. O tempo de se voltar para o Senhor e se arrepender é hoje. O amanhã é incerto e é sábio buscar uma relação com Deus agora. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Se você examinar a Bíblia, é uma reflexão sóbria de como o julgamento de Deus pode cair rapidamente e de repente sobre a vida de um indivíduo. Com frequência, vemos na Bíblia como o julgamento de Deus caiu de repente sobre as vidas das pessoas. No entanto, vivemos em uma geração que esquece o quão rapidamente o julgamento de Deus pode cair sobre um indivíduo. Permita-me dar-lhe um exemplo de como o julgamento pode cair rapidamente na vida de uma pessoa. Belsazzar organizou um grande banquete para 1000 dos seus senhores, enquanto sua cidade estava sitiada. O fato de que havia um exército às portas de sua cidade não o preocupava. Belsazzar era um homem orgulhoso e confiante nas defesas e nos recursos abundantes da Babilônia. Durante o banquete, enquanto provava o vinho, Belsazzar deu a ordem de trazer os utensílios de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo. A história de Belsazzar serve como um lembrete de como a complacência e a falta de temor a Deus podem levar a um julgamento repentino. O julgamento de Deus pode cair em um piscar de olhos, e é essencial que vivamos com temor e reverência a Ele. No entanto, o ato de Belsazzar de usar esses utensílios sagrados para sua festa foi altamente irreverente e desrespeitoso. Ele estava zombando abertamente de Deus e cometendo o pecado de sacrilégio, algo com o qual poucas pessoas se preocupam nos dias de hoje. Enquanto os 1000 senhores levantavam seus cálices para celebrar a grandeza de Belsazzar e seus deuses falsos, uma mão apareceu e escreveu algumas letras hebraicas na parede. Foi então que Deus interveio com seu julgamento. A inscrição na parede dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel 5:26-28 fornece a interpretação de cada palavra. Mene: Deus contou o teu reino e deu um fim a ele. Tekel: Tu foste pesado na balança e achado em falta. Parsim: Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. A passagem de Daniel 5:6 é notável porque revela o impacto na consciência de Belsazzar quando ele viu a escrita sobrenatural na parede. Diz que, então, a fisionomia do rei mudou, seus pensamentos o perturbaram, suas juntas perderam a firmeza e seus joelhos batiam um no outro. Essa história serve como um lembrete vívido das consequências da irreverência e da realidade do julgamento divino, mesmo quando as pessoas parecem ter esquecido ou ignorado o temor de Deus. A descrição vívida de Daniel nos mostra que Belsazzar estava verdadeiramente aterrorizado. Seu rosto empalideceu e ele ficou tão assustado que suas pernas enfraqueceram. Sua festa despreocupada passou de alegria para terror em um momento.
Acredito que sua consciência sabia que algo estava prestes a acontecer. Mesmo com uma consciência aparentemente insensível, ela ainda tinha vida suficiente para perturbá-lo. Ele não entendia a escrita na parede, mas assim que ela apareceu, ele ficou apavorado. Sua consciência sabia que algo estava prestes a acontecer, que Deus havia intervindo e como Deus pode realmente intervir do trono dos céus. Assim como Belsazar, os seres humanos muitas vezes têm uma falsa sensação de segurança. Não apreciamos totalmente nossa fragilidade. Somos seres frágeis. Mesmo que tenhamos músculos e uma aparência forte, somos seres frágeis. Podemos estar aqui em um minuto e literalmente desaparecer no minuto seguinte. Belsazar, com um exército às portas de sua cidade, tinha uma falsa sensação de segurança. Falo muito sobre a falsa sensação de segurança porque nós, como seres humanos, tendemos a ter esse problema. O rei Belsazar deveria estar perfeitamente seguro em sua cidade. Suas muralhas eram consideradas impenetráveis e sua cidade era famosa por manter 10 anos de provisões de comida à disposição, o que a permitiria resistir a qualquer cerco. No entanto, ele estava tão confiante na provisão de comida de sua cidade que, em vez de racionar durante o cerco, realizou um festim. A arrogância ousada de Belsazar e seu completo desprezo pelo exército à sua porta mostram sua falsa sensação de segurança. Além disso, sua cidade tinha o rio Eufrates passando diretamente por ela, proporcionando um suprimento infinito de água, o que poderia sustentá-la durante qualquer cerco. Mais uma vez, ele tinha uma falsa sensação de segurança. Essa é a mentalidade que muitos de nós, seres humanos, compartilhamos. Vivemos com uma falsa sensação de segurança, sem perceber o quão frágeis somos e como podemos passar de uma situação segura para uma situação crítica em questão de minutos. Podemos estar aqui em um segundo e, literalmente, no próximo segundo, estar diante do Senhor nosso Deus. Essa falsa sensação de segurança é exatamente o que o diabo quer que as pessoas tenham, fazendo-as pensar que têm tempo e esquecendo como a vida pode mudar e como o julgamento do Senhor pode descer repentinamente. Todos nós precisamos nos sacudir dessa falsa sensação de segurança que Belsazar tinha. Não havia lugar mais seguro para Belsazar do que estar fechado na cidade da Babilônia. No entanto, a história nos conta que essa fortaleza formidável caiu em uma única noite. Ele pensava que duraria anos sob cerco, mas não durou nem mesmo uma única noite. Isso é uma ilustração de como uma falsa sensação de segurança pode ser enganadora. Muitas pessoas vivem com uma falsa sensação de segurança, pensando que podem viver no pecado e se endireitar com o Senhor mais tarde na vida. Você tem certeza de que o arrebatamento não acontecerá em breve? Você tem certeza de que tem tempo? Está absolutamente certo ou está caindo na armadilha de uma falsa sensação de segurança? Naquela mesma noite, Belsazar, o rei de Chaldã, foi morto enquanto celebrava uma festa, sem saber que seu tempo designado estava se aproximando, sem saber que o julgamento de Deus estava caindo sobre ele naquela noite. Jovens morrem, idosos morrem, ricos morrem, pobres morrem, pessoas saudáveis morrem e pessoas doentes também morrem. Não sabemos o que o amanhã reserva. É verdade que o arrebatamento da igreja é um evento glorioso pelo qual todos devemos ansiar e esperar. Seremos finalmente livres do pecado e estaremos na presença de Deus para sempre. No entanto, não devemos ficar obcecados em prever o momento exato do arrebatamento, porque, de uma forma ou de outra, ou iremos ao encontro do Senhor, ou Ele virá no arrebatamento. Você está preparado? Você está em comunhão com o Senhor? Eu não confiaria em viver mais um segundo sem Jesus em minha vida. Jesus é tudo de que preciso. Minha salvação, meu Senhor. Ele ama você. Sim, Ele o ama. Agarre-se a Jesus e Ele se agarrará a você. Você compreende o amor que Jesus tem por você? Compreenda que Jesus deseja tê-lo no céu mais do que você mesmo deseja estar no céu. Deus o ama, sim. Ele o ama. Você não merece, mas Ele o ama. Venha até Ele.